Olá, vamos falar hoje da questão das cotas. Essa questão das cotas para as pessoas com deficiência no trabalho, ela é muito importante, ela é fundamental nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil. É importante dizer que existe 45,6 milhões de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no nosso país. E dessa quantidade de pessoas, apenas 5% estão empregadas, estão podendo efetivamente desenvolver suas potencialidades em termos de trabalho. A lei que trata dessa questão é a Lei 13.146 de 2015, o Estatuto da Inclusão, que tem um capítulo próprio e que determina o quê? Regras que envolvem o trabalho de uma pessoa com deficiência. Não obstante exista este estatuto, existe também e está ainda em vigor a Lei 8.213 de 91, que trata no seu artigo 93 da questão das cotas. O que determina esse dispositivo que ainda vigora? Determina que empresas com 100 a 200 funcionários tenham no seu quadro pelo menos 2% de pessoas com deficiência. De 201 a 500, 3%. De 501 a 1.000, 4%. E mais de 1.000, 5%. Vejam, não há nenhuma benevolência, não é um ato humano as empresas contratarem pessoas com deficiência para preenchimento dos seus cargos. É uma obrigação legal. A Procuradoria do Trabalho tem desenvolvido efetivamente uma atividade no sentido de conscientizar as empresas da importância dessa contratação. E existem empresas, grandes empresas do Brasil, que já seguem essa linha e contratam nos seus quadros pessoas com deficiência. Não obstante, infelizmente, existem empresas que não cumprem a cota, não cumprindo a lei, não tendo nos seus quadros esse percentual exigido pelo artigo 93 da Lei 82.13 de 91. Outra questão muito importante de ser frisada é que a própria comunidade de pessoas com deficiência muitas vezes tem um procedimento reprovável, qual seja, aceita ganhar um salário mínimo, estar com seu nome no quadro de funcionários e simplesmente ficar em casa recebendo este valor. É temerário as empresas não contratar, como é temerário a pessoa com deficiência assim proceder. As pessoas, o trabalho, ela tem uma função não só de sustento. O trabalho, o emprego, ele não visa apenas o sustento da pessoa, é muito mais que isso. É uma interação com a comunidade que valoriza a própria autoestima do indivíduo que está empregado. Então, você ter um deficiente em casa recebendo um salário mínimo apenas, sem que ele interaja socialmente, nem ele e nem o próprio grupo, nem a própria empresa com seus funcionários tem ganho algum. No entanto, se essa pessoa com deficiência estiver dentro do ambiente de trabalho, é comprovado que o ambiente fica mais humanizado, a interação vai ocorrendo e todos ganham com isso. As pessoas que não são deficientes, porque aprendem a conviver com o deficiente, e o próprio deficiente em se sentir mais valorizado e ter a sua dignidade humana respeitada. A Procuradoria do Trabalho tem feito, além dessa conscientização junto às empresas, uma fiscalização rigorosa e as empresas que não cumprem com a cota estão sendo multadas e as multas são efetivamente grandes. Agora, há quem defenda que as cotas é uma forma de discriminar as próprias pessoas com deficiência. Há pessoas deficientes que não concordam com essa cota. É bom salientar, é bom dizer que esta lei, embora ela seja por prazo indeterminado,
nada obsta um dia que ela possa ser alterada ou até revogada. Quando isso poderá acontecer? Quando o próprio deficiente for tratado com igualdade e ter a sua dignidade respeitada. E isso começa pela empregabilidade. Não pode um país ter 45,6 milhões de pessoas deficientes ou de mobilidade reduzida e ter apenas 5% de pessoas empregadas, né? Mesmo havendo a lei, mesmo existindo a lei há mais de quase 27 anos, ainda assim, com essa lei, não há o respeito à dignidade humana e à empregabilidade dos deficientes. O que seria o Brasil não ter mais essa lei, não ter mais esse artigo, né? Seria um retrocesso absurdo e, enfim, um retrocesso e uma forma totalmente diferente de tratar a questão do deficiente, que foi luta, foi resultado de uma luta, foi resultado de grandes pessoas que se reuniram, e deficientes ou não, e buscaram esse ideal de cota. A cota um dia, efetivamente, terá que deixar de existir, mas por hora a cota é fundamental para que a igualdade seja cumprida e a dignidade humana das pessoas com deficiência seja respeitada. Não obstante, existe um projeto de lei no Congresso Nacional, o projeto 6159 de 2019, que contempla a possibilidade de extinguir as cotas, a possibilidade da empresa ter a opção de empregar deficientes ou depositar num caixa da União o valor de R$2.000, no caso, pouco mais de um salário mínimo, como forma de cumprir a lei. Esse projeto foi enviado pelo governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, ele editou uma medida provisória em dezembro nesse sentido, para acabar com as cotas, e enviou esse projeto para o Congresso. No Congresso, o projeto saiu da pauta do regime de urgência para votação e está na Comissão de Constitucionalidade e Justiça. Constitucionalidade e Justiça está lá na comissão e deve entrar em pauta na Câmara ou no Senado mais à frente. E é importante que as pessoas deficientes ou não deficientes, mas que abracem a questão da deficiência e vejam na cota o respeito à dignidade, ao trabalho de uma pessoa deficiente, é necessário que as pessoas se unam e realmente procurem os deputados e senadores do Congresso e demonstrem a eles a importância dessa lei e o quanto seria nefasto e um retrocesso esse projeto 6159 de 2012 ser votado. O objetivo aqui não é político, naturalmente não é técnico-jurídico, mas não temos como comentar a questão das cotas sem efetivamente dizer desse projeto. A cota, repito, ela é fundamental, ela é uma prerrogativa das pessoas com deficiência, foi conquistada com muito esforço mesmo, e não pode absolutamente, por hora, ser retirada do nosso sistema jurídico. Me acompanhe no Instagram, no Facebook e no YouTube, Professor Bolognini, como também no meu site, professorbolognini.com.br. Até uma próxima, um grande abraço.